Aviso: pode conter erro de tradução em português. Capítulo 17. Para Naruto, a imaginação era um poder concedido a todos os seres vivos, independentemente de serem deus, humanos, monstros, etc. Um poder que fazia muitos outros tipos de magia parecerem ridículos, ainda mais se sua mente não parasse de planejar o dia todo. Quando criou o submundo, ele não pensou em fazer algo parecido com o céu, com andares diferentes para punir as pessoas, ou algo como era o submundo grego atualmente, com divisões entre os campos elíseos, o Tártaro e o resto. Utilização de referência ao planeta Terra, com mesmo diâmetro, tamanho, e tudo relacionado à medida e gravidade. A única coisa que mudou foi que não existiam oceanos nem nada desse tamanho, apenas lagoas e rios. O resto era terra, grande parte bastante fértil. Neste momento, flutuando na escuridão completa, eu estava planejando como criar o purgatório. A ideia que ele demonstrou para todo o panteão foi apenas uma projeção do que ele pensava na época, mas ele queria fazer algo diferente. Suas mãos brilhavam em uma aura dourada. Ele os levantou e os juntou à sua frente, batendo palmas. Ele fechou os olhos, expelindo lentamente mais poder. Altura, profundidade, largura e tempo, perfeito. Lentamente, uma aura dourada com tons escuros se expandiu. Um minuto depois, Naruto abriu os olhos e baixou as mãos. Um sorriso se espalhou por seu rosto ao ver o que ele havia criado. Um céu totalmente vermelho. Muitas tempestades aconteciam em lugares diferentes ao mesmo tempo, e o ar que respiramos é muito tóxico. Isso danificaria os pulmões de qualquer pessoa que o inalasse apenas uma vez. O tempo passou rapidamente e as tempestades desapareceram. Agora estava incrivelmente quente, talvez próximo da temperatura do sol. Em um minuto, a temperatura mudou. Um frio incrivelmente congelante, muitos graus abaixo de zero, com o próprio vento congelado, agora presente. Ele ergueu as mãos novamente, criando diferentes esferas nelas. As cores vermelha, cinza, preta e dourada brilharam nas esferas, variando entre todas elas. Eles flutuaram vários metros à sua frente e brilharam intensamente, antes de assumirem uma forma humana e se transformarem em uma forma mais monstruosa. Alguns segundos depois, as criaturas, sendo como Naruto havia dito, ogros medindo de 2 a 3 metros, entre musculosos e obesos, alguns com togas escuras cobrindo sua privacidade, e outros nus. Por terem sido criados por ele, resistiriam às condições do local, sejam queimaduras, geadas, gases tóxicos, etc. Isso não os tornou imortais, além do tempo e do espaço. Eles poderiam claramente morrer. Eles se ajoelharam, sem perceber que de repente estavam no chão ao lado de Naruto, parados na frente deles. Vocês, meus filhos, ficarão encarregados de punir todo tipo de ser que for enviado para cá. Caso alguém queira invadir este lugar, direi se devem testar ou não. Diferentes tipos de armas caíram na frente dos ogros, que as viram, enquanto Naruto ficou satisfeito com elas. Armas para assassinar e torturar. Pegue o que você precisa. Com o passar do tempo, mais de vocês nascerão sem necessidade de reprodução. Caso haja algum problema, criei portais para o céu, Grigori ou para o submundo, por onde eles só passarão se realmente tiverem algo para sair daqui. Como você ordena, pai. Ele não deu importância a isso. Ele assentiu com um leve sorriso e começou a flutuar, colocando as mãos juntas na parte inferior das costas, antes de voar para cima. Ele parou no meio do caminho e fechou os olhos, antes de estalar os dedos. Em outros flashes de cores diferentes, alguns demônios e caídos apareceram, ficando de joelhos diante de seu pai/rei. Você protegerá os portais. Se houver algum pequeno problema, avise-me, e talvez eu, ou alguém em quem confie, venha e cuide disso. Você tem minha própria confiança para este trabalho extremamente importante, não me decepcione. Não se preocupe, Senhor Naruto. Cumpriremos nosso dever com nossas próprias vidas. No borrão, todos foram divididos em diferentes lugares do purgatório, onde ficavam os portais. Um portal se abriu atrás de Naruto, pelo qual ele passou, saindo do novo mundo que ele havia criado. Céu, 7º andar. Naruto saiu do portal, sorrindo com as modificações feitas por Triexa, Lilith e Leviatã. Seu trono agora era esculpido em obsidiana negra, incrustado com rubis vermelhos profundos e safiras azuis ao longo dos braços e da parte de trás do trono. Nos mesmos braços estão esculpidos diferentes desenhos de estrelas do universo, algo que combina com a cor preta da obsidiana, e nas costas foi esculpido um desenho de asas de anjo entrelaçadas com chamas do inferno. Eles propuseram o uso da obsidiana por causa de sua intensa cor preta e superfície reflexiva, e porque dava uma aparência imponente e um simbolismo de escuridão e mistério. Os rubis e sáfiras deveriam representar sua dualidade entre seu lado angelical e seu lado demoníaco.
o rubi vermelho profundo para refletir a paixão e o fogo demoníaco, e a safira azul para algo mais celestial. O desenho das estrelas foi baseado em seus apelidos, como Estrela da Manhã, Lucero, entre outros. A escadaria que levava ao seu trono ainda era feita de mármore, e seu trono flutuava sobre nuvens douradas. Toda a paisagem do 7º andar foi alterada para um céu amplo, com o que parecia ser o próprio céu, representando o universo. Todo o chão era branco por causa das nuvens que formavam o céu no 6º andar, mas tinha caminhos diferentes que limpavam as nuvens, nos quais parecia que você estava andando no ar. Naruto caminhou e parou na beira da escada. Ele ergueu as mãos e o poder emanou delas. Ele sentiu que faltava alguma coisa para terminar e já sabia disso. Em duas poderosas luzes brancas, formaram-se duas figuras de mármore, posicionando-se nas laterais do início da escada, sem interromper a passagem. Um deles era Elohim, como era na época de seu reencontro com Naruto. O outro era Satanás, assim como Naruto se lembrava dele. Pele completamente negra e queimada, com um físico com músculos atléticos, mas tão magro que se viam os ossos, e um rosto sem pele, com os dentes visíveis. Olhos completamente vermelhos, e 4 chifres na cabeça, sendo 2 mais longos e pontudos, e 2 mais curtos e tortos. Ele assentiu satisfeito e subiu as escadas. Ele sentou-se, notando que haviam feito um pano da mesma cor da obsidiana, o que proporcionou conforto às suas costas e assento. Ele abriu as pernas, encostou o corpo no encosto, apoiou o cotovelo no braço e o dedo indicador na têmpora. Uma luz brilhou sob seu trono, de onde emergiu Gabriel, ainda vestido da maneira quase nua com que sempre andava. Ela não entendia como seu pai a deixou assim. Ela olhou para o irmão, que a olhou com serenidade e o típico orgulho dos olhos. Gabriel permaneceu calmo, ainda processando as velhas memórias que recuperou. Por que você se veste assim, Gabriel? Você parece uma prostituta. Um estalar de dedos. Isso foi o suficiente para Naruto mudar Gabriel. Agora, um vestido branco cobria seu corpo, revelando bastante decote, mas com menos obscenidade do que apenas a calcinha. Havia 2 aberturas nas pernas que mostravam as pernas, mas a parte que cobria a virilha descia até os tornozelos, assim como o que cobria a parte externa das pernas e a bunda. Seu cabelo cai pelas costas, chegando perto dos joelhos. Seus olhos ficaram azuis, assim como eram antes de Elohim eliminá-la. Um colar dourado se formou em seu pescoço, com uma gema verde que descia até o peito com as finas correntes que compunham o colar. Gabriel olhou para sua nova aparência, sorrindo de muita felicidade por ter voltado a ser como era. Ele fez uma reverência ao irmão e ao rei, que ergueu a mão livre e gesticulou para que ele subisse. Gabriel prestou atenção, aproximando-se lentamente do irmão, sem perceber como ele olhava com um desejo muito oculto o balanço de seus quadris que fazia inconscientemente ao subir, além do movimento de seus seios. Se você fez alguma coisa bem, pai, foi dar-lhe esse corpo. Droga, até Afrodite teria inveja desses seios. Agora entendi o porquê do apelido do anjo mais lindo do céu. No entanto, ele sempre seria o mais lindo anjo de Deus. E, eu não sei como devo chamar você, o Lúcifer suspirou. Ele não ordenou que o chamassem de irmão, rei, pai ou algo assim. Naruto sorriu, olhando nos olhos de sua irmã mais nova. Eu lhe darei a honra de me chamar do que quiser, querido. Ele estendeu a mão livre e Gabriel entendeu o que ele queria. Ela pegou a mão de Naruto, que gentilmente a puxou para si, sem notar nenhum desconforto ou qualquer coisa nela. Lenta mas seguramente, Gabriel sentou-se no meio das pernas do irmão, ignorando que sua bunda estava presa à virilha de Naruto, que tinha um sorriso fino e indecifrável. Ela abraçou a cintura de Gabriel, puxando-a para mais perto dele, algo que ela não recusou, sentindo-se reconfortante no calor que a invadia através do corpo de seu irmão, agora seu rei. Uma vaga lembrança passou por sua cabeça. Éden, anos antes da criação de Lilith. Gabriel passeava pelo jardim, sorrindo calorosamente para os animais ao seu redor, que ficavam encantados com sua presença. Ele olhou para uma árvore, sentindo que alguém estava ali, e não era Adam. Ele caminhou ao lado dos animais, finalmente vendo quem era. Seu irmão mais velho, Naruto Lucifer, veste apenas uma toga branca que cobria metade do tronco e as pernas até os joelhos, com um cinto dourado que impedia que a toga caísse ou se soltasse. Os brincos de ouro nas orelhas e as diferentes pedras na toga realçavam quem ela era, porque ninguém mais se veste assim em todo o céu. Naruto estava deitado debaixo de uma árvore, com as mãos cruzadas atrás da cabeça. Seus olhos estavam fechados e seu peito subia e descia com a respiração. Ainda lhe parecia curioso que respirassem, considerando que não precisavam respirar para viver, como os anjos poderosos que eram. O resto ele precisava, curiosamente. Os animais a deixaram para se aproximar de Naruto. Algumas raposas vieram lamber seu rosto, o que o acordou.
Seus olhos vermelhos se abriram, destacando-se como dois rubis. Ele olhou para as raposas, que se moviam alegremente em sua presença. Um sorriso suave, gentil e verdadeiro se espalhou por seu rosto, antes de ele acariciar carinhosamente as cabeças das duas raposas, que pareciam relaxar completamente ao seu toque. Outros animais se aproximaram e buscaram as carícias de Lúcifer, que com total serenidade e gentileza acariciou o pelo daqueles animais ao seu redor, sem apagar aquele sorriso de seu rosto. Gabriel se aproximou assim que os animais se moveravam e deitou-se ao longo da árvore, deixando Naruto livre. Irmão Naruto, ele sorriu calorosamente para Gabriel, que sentia o coração batendo forte no peito. Suas bochechas ficaram um pouco vermelhas quando seu irmão estendeu a mão em sua direção, e ela a pegou com cuidado. Enquanto Naruto estava sentado, Gabriel se aproximou dele e sentou-se entre suas pernas, com as costas apoiadas em seu peito. Seu irmão abraçou sua cintura com cuidado, dando-lhe um calor que nem a presença de seu pai emanava. Como você está, querido Gabriel? Aí estava. No início ele chamava a irmã dela, antes mesmo de o relacionamento deles existir além de ser criado pelo mesmo pai. Com os séculos passando num piscar de olhos, eles se tornaram irmãos que se adoravam com suas almas e se protegiam. Embora ela fosse muito mais fraca que Naruto, cujo poder crescia a cada segundo que passava, e nunca procurou lutar. Pelo contrário, mesmo que ele treinasse ocasionalmente, ele apenas lutou contra um estranho dragão que residia na fenda dimensional e o derrotou como uma exibição magistral de sua espada. Estou bem. Achei que você estivesse com o pai, organizando o próximo encontro com os outros deuses principais. A cada poucos milênios, os deuses de cada panteão se reuniam, ou pelo menos aqueles que não estavam em conflito, e realizavam uma reunião na qual bebiam, conversavam sobre assuntos atuais, dançavam, etc. Uma festa entre deuses, principalmente chata para ela. Talvez porque os bíblicos eram os únicos que não bebiam nem faziam alguma coisa, e ele ficou no céu com o irmão mais velho, andando por todos os andares do céu e do Éden, de mãos dadas e sorrindo. Naruto foi outro que não foi, já que da última vez quase entraram em conflito com os gregos, já que Naruto vinha conversando amigavelmente com Hera, a deusa do casamento e rainha do Olimpo, e esse ato causou o ciúme de Zeus, que ele ameaçou Naruto de querer roubar sua esposa, e Hera reclamou que ele supostamente seria infiel ao próprio rei do Olimpo. É claro que seu irmão pouco se importou e apenas sorriu para ele, antes de chamá-lo de hipócrita, incoerente e decepcionante. Eles teriam lutado se não fosse por Elohim, Michael e Hades e Poseidon pararem os dois, embora eles apenas parassem Zeus, já que Naruto só iria esperar pelo ataque e contra-atacar em resposta. Papai disse que como não vou, posso descansar desta vez. Gabriel se aconchegou mais perto de Naruto, que sorriu ao sentir o cheiro de flores e pureza do loiro. Posso ficar com você? Naruto beijou a cabeça de Gabriel, antes de se deitar no chão, com Gabriel se virando para deitar a cabeça no peito do irmão. Você sempre terá um lugar comigo, Gabriel. Ela sorriu, envolvendo os braços em volta do tronco do irmão, enquanto ele abraçava sua cintura com um braço, e usou a mão livre para acariciar a mão de Gabriel que descansava em seu peito. Eu te amo, irmão. Naruto sorriu, fechando os olhos lentamente, deitando-se completamente na grama debaixo da árvore. E eu para você, meu querido Gabriel. Os dois adormeceram pouco depois, aproveitando o calor um do outro, sem saber quanto tempo estava passando ou se alguma coisa estava acontecendo no céu. Havia apenas os dois e mais ninguém. Uma leve lágrima caiu do olho esquerdo de Gabriel, e ele se virou para abraçar Naruto, que a deixou chorar em seu ombro. A única maneira de se libertar dos sentimentos sobrecarregados é agora. Por que o pai faria isso conosco? Por que você teve que sair? Entre soluços, Gabriel sentiu a garganta fechar, enquanto as lágrimas saíam de seus olhos com maior força. Naruto esfregou as costas de Gabriel, puxando-a para mais perto dele para que ela pudesse sentir o calor natural de seu corpo. É porque cheirar porque você me deixou? Lúcifer apenas continuou a confortar Gabriel, olhando para baixo das escadas, onde Lilith observava com um sorriso divertido. Ele podia ler os pensamentos de sua esposa e apenas sorriu levemente, antes de Lilith caminhar silenciosamente atrás do trono para retornar à sala. Ele acariciou a cabeça de Gabriel, massageando seus longos cabelos loiros com os dedos, que não pareciam acalmar com nada. Ele suspirou levemente, sabendo que isso demoraria muito. Fim do capítulo 17. Capítulo 18. Céu, entrada. Sentado na beira das nuvens, Miguel olhava para a terra com serenidade, respirando conscientemente o ar purificado do céu. Ele podia ver os humanos orando, não importa se fosse para os Elohim mortos ou para outros deuses de outros panteões. Ele sabia que agora as orações chegavam ao seu irmão mais velho, mais novo, eu nem sabia mais como contar a ele.
Recuperar as memórias apagadas foi algo que o deixou em estado de choque pelos próximos dias, e recentemente ele se recuperou totalmente. Ele mudou sua aparência e voltou a ser o arcanjo que era. Loiro, olhos azuis sérios, traços um pouco mais masculinos e uma toga branca cobrindo o corpo até os joelhos, expondo parte do tronco. Ele ainda sentia a dor no peito ao lembrar que seu próprio pai o eliminou e só deixou algumas lembranças misturadas com as de seu eu mais infantil. Ele ergueu a mão e olhou para ela. Havia uma cicatriz antiga, feita por seu próprio irmão, Naruto, quando eles estavam treinando no vazio há muito tempo. Devido a um movimento ruim seu, Naruto acabou perfurando sua mão com sua lança, e embora a tenha retirado instantaneamente e se aproximado para curá-lo, deixou a cicatriz. Um leve sorriso se formou em seu rosto. Eu tenho que ir para aquela reunião. Ele se levantou do local. Um círculo mágico se formou sob seus pés e ele foi consumido por ele antes de desaparecer. No 7º andar, os arcanjos apareceram ajoelhados, incluindo Gabriel e Miguel. Naruto olhou para eles, levantando-se do trono e descendo lentamente até o final da escada. Ele percebeu claramente que Miguel voltou à sua aparência anterior, e o resto permaneceu o mesmo, exceto Gabriel, que estava exatamente como a deixou quando se aproximou dele. Você processou bem suas memórias. Exceto Gabriel, Miguel, Azrael e Metatron, os demais negaram. A dúvida e a confusão ainda eram visíveis em seus olhos. Naruto assentiu lentamente. Ele deixou as mãos penduradas ao lado do corpo e olhou atentamente para cada uma delas, o que os deixou nervosos. Alguma pergunta? Rafael levantou a mão. Naruto olhou para ele, percebendo que sua aparência era a mesma de sempre. Cabelos loiros claros, olhos verdes, físico atlético sob a toga branca que só deixava seu peito e abdômen expostos, já que suas pernas possuíam botas douradas que cobriam até abaixo dos joelhos. Fala. Como você sabia que um dia encontraríamos uma maneira de derrubar o pai, ou pelo menos acalmar os atos que ele estava cometendo? O irmão Miguel nos contou suas palavras no dia da sua queda. Naruto olhou para Miguel com um leve sorriso, antes de olhar novamente para seu irmão mais novo. Eu não sou tão ruim e meu pai não é tão bom. Todos cometem atos impulsivos, muitas vezes guiados pela raiva ou pelo desejo de vingança. Além disso, nenhum deus é bom. Uriel levantou a mão. Naruto acenou com a cabeça, dando-lhe uma leve olhada em sua aparência. Cabelo loiro escuro, olhos amarelos e um físico atlético médio. Depois, só a típica toga que os outros usavam. Com licença, mas não entendo o significado de suas palavras. Naruto olhou para ele por alguns segundos, ignorando que o próprio Uriel se mexeu levemente, antes de falar. Os deuses não são tão benevolentes como dizem. A grande maioria cuida de si, coisa que não critico, mas o pai foi bastante hipócrita ao se acreditar melhor que os outros só porque se transformou em uma pomba branca que engravidou uma jovem árabe, da qual surgiu um semideus branco. Todos começaram a processar as palavras de Naruto diante de seus olhos, que suspirou ao perceber que, mesmo depois do ocorrido, eles continuam confiando tanto em Elohim. No entanto, ele os deixou pensar no minuto seguinte. Embora essa seja a maneira menos estúpida que já ouvi. Zeus transformado em chuva dourada, Poseidon em água de rio, o rosnado em forma de risada saiu de sua garganta, antes que ele percebesse que todos os seus irmãos haviam acordado do transe. Como eu disse na outra reunião, vocês serão os soldados de mais alta patente de todos. Ninguém tem seu poder e experiência, exceto os deuses, Beelzebub e eu. Eles ficarão encarregados de treinar os anjos para a batalha, ou colaborar em outras áreas do exército. Pensar em política entediava Naruto desde que ele caiu do céu. Ele não daria poder político a ninguém. No caso realmente estranho de precisar de uma segunda opinião, ele simplesmente se clonaria e discutiria o assunto com Naruto Lúcifer de mentalidade diferente. Esse era o caso antes de Beelzebub aprender tudo relacionado à política de trás para frente, e agora ele seria basicamente o pesquisador, o cientista e assim por diante no panteão. Naruto olhou para um de seus irmãos, que o olhava com calma. Rafael. O olhar sério de Naruto o fez se endireitar. Você trabalhará no setor de pesquisa, seja ela científica, médica ou qualquer caso que exija. Cumprirei meu dever com prazer, ela, meu senhor. Naruto sorriu com um leve desvio de Rafael. Eu estava prestes a chamá-lo de irmão. Depois de alguns minutos, todos receberam ordens para seguir. Miguel continuaria a ser o líder do exército, e ficaria encarregado de ministrar um treinamento que forjasse a maior defesa e ataque do universo. Uriel ficaria encarregado de treinar a mente de todos, levando em consideração que foi criado por seu pai como associado da sabedoria, iluminação e clareza mental. Raziel trabalharia ao lado dele, que faria o próximo nível de treinamento por estar mais associado ao conhecimento oculto e à sabedoria divina.
Raguel tinha a função de garantir que tudo corresse bem e que não houvesse desgarrados entre os anjos. Embora Naruto pudesse saber disso, ele ainda não tinha domínio completo do céu. Ramiel, que estava associado à misericórdia divina e à revelação dos segredos de Deus, trabalharia ao lado de Metatron para a correta mediação entre Naruto e a humanidade. Da mesma forma, Metatron continuaria a ser um guia espiritual, protetor e alguém que acompanharia as ações humanas. Sandalphon, considerado um dos arcanjos mais elevados pelos judeus, associado à oração e à música celestial, era o único que Naruto não sabia que trabalho dar. No final, deixou como futuro animador dos eventos que se organizam, seja em qualquer território das raças presentes no panteão, seja naqueles que envolvem a todos. Azrael continuaria a cuidar das almas, desta vez em todo o panteão. Ele se encarregaria de enviar os que deviam ao purgatório, e os demais limpariam sua alma e espírito antes da reencarnação, seja como humano ou como algum sobrenatural. Não seria a primeira vez que algo assim acontece. Gabriel seria um mensageiro de coisas importantes, no caso, qualquer ordem ou desejo de Naruto, bem como eventos importantes do panteão, e do mundo sobrenatural ou humano. Todos trabalhariam ao lado dos quadros Grigori e de qualquer pessoa que oferecesse seu trabalho em qualquer área. Monte Olimpo ficou chateada. Não, irritante não foi suficiente. Ela estava furiosa, cheia de nojo e repulsa. Novamente, e para sua surpresa, Zeus escapou do Olimpo para caçar sua nova presa. Dito isto, o anjo mais lindo do céu, Gabriel. Só a notícia da morte de Elohim foi suficiente para o rei do Olimpo querer partir para cumprir seu objetivo desde que viu pela primeira vez a filha preferida do deus bíblico. Há milênios, se não há algumas eras, ela foi contaminada por seu irmão mais novo, e é por isso que ela teve que se casar com ele. Ela teria aceitado, se não fosse o fato de Zeus não conseguir guardá-lo dentro da toga e, para piorar, ele nem se dignou a tocá-la. Eles tiveram Ares, Hebe, e Letia e Hefesto, antes dele parar de tocá-la mesmo com suas roupas. Ele se olhou no espelho, puro aborrecimento no rosto. Seu cabelo castanho estava preso elegantemente, com uma guarnição dourada. Seus olhos cor de mel brilhavam, mesmo que estivessem ligeiramente obscurecidos pela sombra que se formava com o sol que entrava pela janela. Seus lábios estavam pintados de uma cor roxa escura, que apenas realçava seu tamanho, e que contrastava com sua pele leitosa. Um longo vestido branco cobre seu corpo, com uma toga roxa que desce do ombro direito até os quadris, e também envolve seu antebraço. As joias de ouro e pedras preciosas em seus braços e pernas, presas a um enfeite dourado que passava pelo vale de seus seios e por baixo deles, marcando através do vestido que ela não usava sutiã, e mesmo assim eles se mantinham firmes. Ela não conseguia entender o que Zeus via em tantos mortais que não lhe ocorreu estar com ela, nada menos que uma deusa. Ela estava cansada de tantas infidelidades, e já estava cansada de chorar e ficar brava com isso. Ele havia cometido muitos erros ao punir os filhos, filhas e amantes de Zeus por seus problemas, quando a grande culpa recaiu sobre ele. Nem mesmo os homens ousavam cortejá-la, mesmo que ela recusasse porque não poderia ser infiel devido ao seu domínio. Ele nunca se apaixonou e o único tipo de amor que sentia era o familiar e o de uma mãe pelos filhos. Hestia, Hebe, Hades, e Letia e sua mãe, Rhea. Ele havia arruinado muito seu relacionamento com Hefesto quando o maltratou, e com Ares, ele nunca teve um bom relacionamento. Com o resto de suas irmãs e irmãos, o relacionamento era quase inexistente, além de suas posições como os 12 deuses do Olimpo. Ele poderia dizer que tinha um relacionamento melhor com Afrodite do que com Deméter e Poseidon. Eles não se odiavam, mas cada um vivia em seu próprio mundo interno, e a história de todos estava cheia de discórdia. Não me lembrava de ter tido um momento de paz. Ele olhou para seu reflexo novamente. Ele estalou a língua e se levantou, caminhando até sua cama, onde caberiam cerca de 3 a 4 pessoas, e deitou-se de costas. O silêncio reinou em seu templo. Só ela conseguia ouvir sua respiração e olhar para o teto de mármore, sem nenhuma emoção no rosto. Começou a pensar em todo o tempo que viveu, fora o tempo no estômago de Cronos, e nas diversas discórdias no Olimpo. Ele fechou os olhos e seu cérebro começou a planejar. Um dos muitos encontros dos deuses, e o primeiro encontro dos olimpianos ali, depois de muitos anos após a guerra contra os titãs. Hefesto estava bebendo hidromel com os nórdicos, ouvindo histórias de batalhas e trocando alguns conselhos de ferreiro. Poseidon esteve junto com Anfitrite, Susanoo, Ryujin, Rama e Varuna, no estranho encontro de deuses relacionados com o mar, tempestades e domínios afins. Hades estava ao lado de El, Anubis, Yama e, curiosamente, Izanami. Todos representantes do submundo, ou algo relacionado aos mortos em seu panteão.
Os demais olimpianos estavam divididos, todos com os deuses com os quais compartilhavam domínios ou se relacionavam, ou alguns que mantinham um relacionamento próximo. Hera, a rainha do Olimpo, estava sentada sozinha em um trono de mármore, enquanto Zeus, o rei do Olimpo, e seu marido flertavam com outras divindades femininas, embora muitas o rejeitassem diretamente. Seus olhos cor de mel observavam a agitação dos participantes com uma mistura de desdém e melancolia. A reunião foi chata, pelo menos para ela. Ele estava há horas sem dizer uma palavra, bebendo um pouco de vinho sem problemas, já que o álcool do local era fabricado para embebedar o mais sóbrio dos deuses. De repente, uma presença serena, mas imponente, tocou seus sentidos. Seus olhos se voltaram para essa pessoa, que estava prestes a passar perto de seu trono. Cabelo branco penteado para trás perfeitamente, com uma mecha caindo da testa até a sobrancelha. Olhos vermelhos rubi bastante serenos. Os brincos de ouro puro brilhavam em suas orelhas. Ele estava vestido com uma toga branca semelhante à usada por seus irmãos, revelando um físico admirável, que só poderia ser comparado ao de um titã em miniatura. Mesmo que ele não estivesse liberando poder, ela podia ver. Somente sua aura brilhava mais que as estrelas. Hera ficou muito intrigada. Estaria mentindo se dissesse que não fiquei cativado pela beleza de tal exemplar. Eu tinha ouvido falar que no céu bíblico havia 2 anjos que eram os símbolos máximos da beleza. O anjo mais lindo do céu e o anjo mais lindo de Deus. Bem-vindo, Naruto Lúcifer. O citado parou e se virou, olhando para a deusa com curiosidade. É uma honra tê-lo entre nós. Uma típica apresentação entre deuses quando iam para outro panteão. Um sorriso caloroso e, para a curiosidade do próprio Naruto, cauteloso. Hera estendeu a mão. Naruto pegou gentilmente, antes de se curvar e dar um beijo nas costas dele, pegando a deusa de surpresa. Houve um lampejo de curiosidade naqueles olhos vermelhos, mesmo depois de sua reverência respeitosa. A honra é minha, Hera, rainha do Olimpo. Sua voz profunda e melodiosa fez Hera esquecer por um momento o apelido usado pelo segundo anjo mais velho. Eu não poderia perder a oportunidade de testemunhar um encontro tão extraordinário como este. Hera assentiu, sentindo alguma intriga pelo jovem garoto à sua frente, mesmo que ele fosse da época em que existia apenas o progenitor de todo o panteão grego. Naruto sentou-se no trono vazio ao lado dela. É raro ter tantos deuses reunidos em um só lugar. A deusa fez seu comentário, observando tudo ao redor com olhar pensativo. Embora eu me pergunte se essas reuniões promovem a harmonia entre os panteões ou apenas servem como uma vitrine para egos divinos. Naruto assentiu com seriedade em seu olhar. Ele entendeu a perspectiva da rainha do Olimpo. Eu entendo sua preocupação, Hera. A coexistência entre seres tão poderosos pode ser complicada, mas acredito que acontecimentos como este oferecem a oportunidade de encontrar pontos em comum e fortalecer laços sem levar em conta as diferenças. Ela ficou impressionada com suas palavras. Eu não tinha visto sua sabedoria e discernimento em ninguém. Havia um calor e compreensão em sua voz que a atraiu. Você está certo sobre isso. Às vezes é fácil perder de vista o que nos une quando somos apanhados pelas nossas próprias intrigas e conflitos. Ela admitiu o argumento de Naruto com sinceridade em todo o seu ser. Eu me pergunto se a verdadeira paz entre os deuses poderia ser alcançada. Naruto olhou para ela com compaixão, notando um leve desejo em seus olhos. A paz entre deuses é um ideal nobre, Hera, mas também é importante lembrar que nossas diferenças e conflitos são partes inerentes da nossa existência. A própria serenidade de Naruto foi algo que fez Hera saber que ele estava falando a verdade para ela, pelo menos a sua. O que importa é como escolhemos enfrentar esses desafios e se estamos dispostos a aprender uns com os outros no processo. Ela assentiu, antes de permanecer em silêncio por alguns segundos, refletindo sobre as palavras dele. Havia algo na presença de Naruto que a fazia se sentir mais aberta e receptiva do que nunca. E reconfortante ouvir isso. Acho que no meio da luta pelo poder e influência, é fácil esquecer as lições que podemos aprender com os outros. Naruto sorriu. Ele estava apreciando a honestidade e a vulnerabilidade de Hera, algo que poucos fora do céu tinham, e ele tinha visto isso em primeira mão. A humildade é uma virtude que muitos deuses ignoram, mas é fundamental para o nosso crescimento e evolução. Hera sentiu um grande calor no peito com a suavidade na voz de Naruto. Sempre acreditei que conexões genuínas são formadas com compreensão e respeito pelas experiências dos outros. Depois de compreender que não somos todos iguais, você começa a apreciar a riqueza da diversidade e a cultivar uma compreensão mais profunda do mundo ao seu redor. Hera assentiu, sentindo-se cada vez mais atraída pela presença calmante de Lúcifer. Apesar das diferenças com seus respectivos panteões, havia algo profundamente reconfortante na conversa deles.
A conversa entre Era e Naruto continuou, fluindo como um rio de ideias, perspectivas, anedotas e algumas reflexões sobre a existência divina. A certa altura, Era deu uma risada genuína com um comentário espirituoso de Lúcifer. É engraçado. Embora nossas realidades sejam tão diferentes, parecemos encontrar certos pontos em comum. Naruto assentiu. Seu olhar intenso encontrou o de Era. Às vezes, o mais interessante está nas semelhanças inesperadas. Se assim posso dizer, Era, você é bastante cativante. A deusa sorriu, colocando uma mecha de cabelo atrás da orelha. Ela estaria mentindo se dissesse que não estava grata pelo elogio. Ele parecia tão sincero que ela teria hesitado, se não fosse pelo fato de que era fácil para ela ler sua linguagem corporal. À medida que avançava e uma aparente conexão se formava entre eles, em meio a risadas compartilhadas e olhares um tanto significativos, finalmente tudo acabou para Era. O que você está fazendo, pirralho? Fique longe da minha esposa. Todos pararam com um grito alto, que ecoou como um raio. Eles se viravam e viram o rei do Olimpo, Zeus, gritando com o filho favorito de Elohim. Mais de um considerou o deus grego do relâmpago morto. Naruto olhou para ele com uma sobrancelha levantada em confusão. Era olhou para Zeus com aborrecimento. Quem você pensa que é para querer roubar minha esposa? Naruto não respondeu. Seus olhos estavam em Zeus, que emitia faíscas de raiva. Pelo contrário, Naruto permaneceu sereno, frio como o vento do inverno. Pare de falar bobagem, Zeus. Estávamos apenas conversando. Cale a boca, mulher. Você se atreve a querer ser infiel comigo com uma criança simples. Era rosnou para Zeus, levantando-se do trono pronta para enfrentar o marido, mesmo sendo muito mais fraca que ele. No entanto, uma mão em seu antebraço a deteve. Ela se virou, vendo Naruto que a olhava com o canto do olho com serenidade. Não desperdice sua energia com isso. Naruto se levantou e olhou para Zeus, dando um sorriso suave e calmo para o deus, que parecia estar prestes a explodir de loucura. É bastante incoerente e hipócrita que alguém como você, que está relacionado com 2/3 do seu panteão, principalmente o pai, acuse a sua esposa de querer ser-lhe infiel. Sem levar em conta que ela estaria desrespeitando seu domínio fazendo isso, ao contrário de você, uma decepção. O silêncio reinou no local. Muitos ficaram com a boca aberta de surpresa, outros riram silenciosamente, alguns tinham sorrisos capazes de cobrir todo o rosto, enquanto seus ombros tremiam por conter o riso. Ares estava sendo impedido por Hefesto de fazer um comentário que acabaria causando uma guerra, enquanto Hebe estava muito preocupada com o que poderia acontecer entre seus pais, enquanto Elitia estava sentada atrás da própria Hebe, despreocupada enquanto observava os acontecimentos. Apolo, Hermes, Ártemis, Atenas e Dionísio viram tudo com emoções diferentes. Afrodite ficou curiosa, assim como os deuses e deusas que a acompanhavam, como Freia, Lakshmi, Kamadeva e Inari. Você vai pagar por isso, pirralho. Antes que Zeus pudesse se mover, Hades e Poseidon imobilizaram, usando sua força amplificada por magia para detê-lo. Elohim estava atrás de seu filho, segurando-o pelos ombros. Michael estava parado na frente de seu irmão, de costas para ele enquanto olhava seriamente para Zeus. Não faça cena aqui, Zeus. Hades, Poseidon e Zeus desapareceram com um portal mágico abaixo deles, produto da própria Hades. Miguel olhou para o irmão mais novo, percebendo que agora sorria para ele com toda a tranquilidade do mundo. Não preciso que você me proteja, irmão, mas agradeço. Miguel abriu a boca para falar, mas fechou e apenas suspirou. Naruto olhou para Era, que olhou para ele com algum arrependimento e um leve constrangimento. A música tocou novamente e todos voltaram ao seu lugar, exceto Elohim e Miguel, que estavam observando o filho/irmão. Sinto muito por isso, não se desculpe por isso. Acho que você é uma mulher que teve o azar de estar com um homem mau, mas deve ser melhor que ele. Não se rebaixe por causa de suas emoções ou de suas ações. Os olhos de Era brilharam. Ele olhou para Naruto sob uma nova luz, antes de dar um sorriso caloroso. Obrigado, agora devo ir embora. Espero que nos vejamos novamente. Naruto sorriu para ela, levantando a mão para acenar um adeus, acenando lentamente. Até a próxima. Era tocou sua bochecha, percebendo que algo escorria por seus olhos. Ele olhou para os dedos, notando que pareciam molhados. Ele convocou um espelho e olhou para si mesmo. Eu estava chorando. Ele começou a rir sozinho, antes de começar a rir ainda mais, ignorando as lágrimas que caíam de seus olhos com mais força do que antes. Abby entrou rapidamente no templo de sua mãe, sentindo que algo estava errado. Ao ver Era chorando, ele se aproximou rapidamente. Mãe, Era olhou para a filha, que se aproximou dela preocupada. Ele subiu na cama e colocou a mão no rosto.
Era abraçou, surpreendendo um pouco Abby, que retribuiu o abraço instantaneamente. Ele deixou a mãe chorar em seu ombro, enquanto a consolava esfregando suas costas. Eu sou uma idiota, filha. Abby não sabia o que havia acontecido com Era para encontrá-la chorando, mas não a questionou. Ele apenas a deixou chorar e se libertar com ela, sabendo que ela certamente precisava disso. Não, certamente não. Eu realmente precisava disso. Fim do capítulo 18.